Olá, olá, estudante, como é que você está? Professor Mário Jonas aqui e vamos lá para mais uma aulinha e vamos dar continuidade aí nas nossas potências. Hoje vamos discutir as propriedades das potências e aí como é que nós podemos utilizar isso na resolução de exercícios. Vamos lá? Então, olha só. Quando eu penso nas propriedades das potências, tá, professor, mas como é que eu vou aplicar essas propriedades aí? Vamos pensar aqui na seguinte ideia. Então, propriedades. Então, propriedades das potências. Então, a propriedade 1, ela é a multiplicação de potências de mesma base. Então, é a multiplicação de potências de mesma base. Tá, professor, mas como é que isso daí vai funcionar? Quer ver? Imaginem uma potência A elevado a N, que multiplica outra potência A elevado a M. O resultado disso daqui vai ser A elevado a M vezes M mais N. A elevado a N mais M. Percebam o seguinte, toda vez que eu estou multiplicando potências de mesma base, nós conservamos a base e adicionamos os expoentes. Mas, professor, como assim? Olha só, imagine aqui o seguinte, ó. Vamos considerar, primeiro exemplo aqui, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quarta. Ah, professor, é só conservar a base e somar os expoentes? De fato. Vamos entender por que é só conservar a base e somar os expoentes? Bom, esse primeiro aí é 2 elevado a 3. Bom, 2 elevado a 3 significa que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Bom, e o 2 elevado à quarta significa que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu tenho o 2 quantas vezes, pessoal? Eu tenho o 2 7 vezes. Então, olha só o que acontece. Quando eu faço 2 elevado à terceira, então 2 elevado à terceira, vezes 2 elevado à quarta, eu consegui perceber que isso, na verdade, é o 2 quantas vezes? 7 vezes, porque se você observar aqui, ó, a quantidade de vezes que o 2 apareceu aqui foi exatamente igual a quanto? Exatamente igual a 7. E é de fato, se você parar para pensar, esse 7 aqui, na verdade, é 3 mais 4. Então, a adição... Então, olha só, na multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base e adiciona os expoentes. Vamos pegar um segundo exemplo aqui. 3 elevado à quinta vezes 3 elevado a menos 2. Bom, professor, mas aí eu tenho um sinal que é negativo. Vai fazer alguma diferença? Não faz diferença, pessoal. Olha só. Eu vou conservar a base e vou adicionar os expoentes. Então, eu vou adicionar o número 5 com o número menos 2. Professor, mas como adicionar o número 5 com o menos 2? Pessoal, pensa bem aqui no seguinte. Imagine que você tem R$5 e você está devendo R$2. Então, é 5 adicionado com o valor negativo. Então, você tem R$5, mas está devendo 2. Depois que você paga esses 2, te sobram apenas R$3. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a 3, tá? Então, olha só o tanto que a ideia é fácil. Então, na multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. E não tem problema eu ter expoentes que são negativos ali. Tenham cuidado. Ah, professor, mas isso serve só para 2? Não. Vocês podem ter mais elementos. Por exemplo, 5 elevado a 1
vezes 5 elevado a 3, vezes 5 elevado a 5. Isso daqui é 5 elevado a 1 mais 3 mais 5. Sempre que estou adicionando números, multiplicando potências de mesma base, eu conservo a base e vou adicionar os expoentes. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 5 dá 9. Então, isso daqui é 5 elevado a nona. Olha só que beleza. Letra D. Eu tenho... Olha que interessante, vamos discutir isso aqui um pouquinho. 1 elevado a 5 vezes 1 elevado a 6 vezes 1 elevado a 7. Isso é 1 elevado a 5 mais 6 mais 7. Olha só que beleza. 1 elevado a 5 mais 6 mais 7. 5 mais 6 dá 11, mais 7 dá 18. 1 elevado a 18. Mas a pergunta é, quanto é 1 elevado a 18? Vamos tentar entender? 1 elevado a 18, vou até mudar de cor aqui, ó. Então, vamos pegar esse pedacinho aqui interessante, ó. 1 elevado a 18. 1 elevado a 18 é pegar 1 e multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 18 vezes, não é isso? Conceito de potenciação. Então, 18 vezes. Mas multiplicar 1 por ele mesmo sempre vai dar 1. Então, o resultado disso daqui é 1. Então, você pode trabalhar isso daí, ó, como uma propriedadezinha extra das potências, né? Que 1 elevado a qualquer número é sempre igual a quanto? Sempre igual a 1, tá? Tenham isso em mente. Essa propriedade aí, ela é interessante. Tranquilo? Difícil isso, pessoal? O que vocês acharam? Muito trabalhoso? Espero que não. Vamos lá para a segunda propriedade. Olha só. Do mesmo jeito que eu trabalhei com a multiplicação de potências de mesma base, também podemos fazer a divisão de potências de mesma base. Então, propriedade 2, divisão de potências de mesma base. Então, de mesma base. Então, olha só, se na multiplicação nós conservamos a base e adicionamos os expoentes, na divisão nós vamos conservar a base e vamos subtrair os expoentes. Então, aqui, ó, eu tenho A elevado a M, A elevado a N dividido por A elevado a M, isso vai ser A elevado a N menos M, tá? Então, na multiplicação, nós conservamos a base e adicionamos os expoentes. Na divisão, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Quer ver? Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Vamos pegar 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Bom, vamos lá devagarzinho. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Mas, professor, por que conserva a base e subtrai os expoentes? Olha só que interessante. 2 elevado a quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Como estou fazendo divisão, eu posso dividir um número com um número. Por exemplo, eu posso dividir esse 2 com esse 2. Eu posso dividir esse 2 aqui com esse 2 aqui. E eu posso dividir esse 2 aqui com esse 2 aqui. Ó, fui dividindo 1 a 1. Ué, professor, mas por que você pode fazer isso? Porque os números são iguais. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1 e 2 dividido por 2 dá 1. Se vocês observarem, sobraram quantos números aqui? Ó? Sobraram 2 números, ou seja, o resultado disso daqui é o 2 quantas vezes? 2 vezes. E se você parar para pensar, olha só que interessante. Quando eu tenho 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado ao cubo, na verdade, isso basta fazer 2, deixa eu apagar aqui, é 2, elevado a 5 menos 3.
Ó, quanto é 5 menos 3? 5 menos 3 é 2, então isso aqui vai ficar 2 elevado a 2. Percebam que fazer divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Vamos pegar um segundo exemplo aqui, que pode gerar uma certa dúvida. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a menos 5. E aqui eu quero discutir uma outra propriedade também com vocês. Bom, lembrando que conserva a base e subtrai os expoentes. Tá, mas conservar essa base e subtrair os expoentes, vamos pensar aqui. É o expoente de cima menos o expoente de baixo, ou seja, 5 menos, aí o expoente de baixo é menos 5. Aqui eu preciso fazer um jogo de sinal, olha, porque eu tenho menos antes do menos aqui, ó, tá vendo? Então, quando eu multiplico menos vezes menos, o resultado disso daí é o quê? Mais. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 5 mais 5. Bom, 5 mais 5 dá quanto? 5 mais 5 dá 10. Então, isso aqui é 2 elevado a 10. Pessoal, lembrando que o nosso objetivo não é ficar resolvendo as potências, tá? O nosso objetivo não é ficar resolvendo as potências. Nosso objetivo é aplicar as propriedades, pegar, às vezes, um exercício que é muito extenso e escrevê-lo de uma maneira mais simples. Tudo bem? Então, vamos lá para mais uma propriedade. Olha só. Então, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base e divisão de potências de mesma base, então, na multiplicação, nós conservamos a base e adicionamos os expoentes. E na divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Nós fazemos o expoente de cima menos o expoente de baixo. Propriedade 3, e aqui é interessante, olha só. Propriedade 3. Na propriedade 3, eu vou trabalhar com a potência do produto de dois números. Então, potência. Na verdade, eu vou trabalhar com a potência de potência, tá? Potência de potência. Olha só que interessante, aqui eu quero que vocês tomem um certo cuidado. Quando eu tenho assim, ó, A elevado a um certo N, e isso daqui está elevado a um certo M. Isso é A elevado a M, N, né, vezes M. Professor, como assim? Pessoal, percebam o seguinte. Quando eu tenho potência de potência, e essa potência de potência está entre parênteses, tá? Eu posso multiplicar os expoentes. Eu quero que vocês tomem cuidado para perceber que eu tenho coisas diferentes aqui, ó. Por exemplo, A elevado a N elevado a M é diferente de A elevado a N e isso daqui elevado a M. Professor, não compreendi. Percebam o seguinte. Se eu tenho 2, então, exemplos. Se eu tenho 2 elevado à terceira e isso daqui elevado ao quadrado. Quando está entre parênteses, eu posso multiplicar os expoentes. Então, isso aqui é 2 elevado a 3 vezes 2. E 3 vezes 2 é 6. Então, isso aqui é 2 elevado a sexta. Tranquilo? Difícil isso? Acredito que não. E olha só quando eu não coloco expoente, tá? Isso aqui é extremamente importante você ficar atento a esse detalhezinho aqui, tá? Muito importante. Olha só, eu tenho 2 elevado a 3, isso elevado ao quadrado. Quando isso daqui acontece, eu vou fazendo as potências de cima para baixo. Eu vou fazendo assim, ó. Como assim, professor? Primeiro eu vou resolver isso daqui. Quando eu olho para isso daqui, eu tenho uma potenciação. Isso daí é 3 elevado ao quadrado. Então, isso daqui seria 2 elevado. Vou fazer aquilo ali primeiro, ó. 3 ao quadrado é fazer 3 vezes 3. Então, lembrando que 3 ao quadrado é fazer 3 vezes 3. Vou até escrever aqui, ó. 3 ao quadrado é fazer 3 vezes 3, que é quanto? 9. Então, percebam que o resultado aqui é diferente, ó. Aqui deu 6, aqui deu quanto? 9. Então, finalizamos aí
3 propiedadezinhas importantes quando você trabalha com potenciação, beleza? Pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.